Pessoal, essa aula está sendo gravada. Eu estava falando sobre o tópico da aula de hoje. Falaremos sobre estruturas de Lewis e ressonância. Repetindo, a gente vai relembrar como que desenha estruturas de Lewis. E a gente vai cair numa situação em que as estruturas de Lewis, ele leva a um probleminha, mas na verdade é um problema conceitual e que está muito associado ao fenômeno de ressonância. Tá? Então, para explicar a ressonância, que é um dos pilares, a gente precisa relembrar as estruturas de Lewis. Bem, a aula passada a gente viu os 7 pilares, falamos sobre eletronegatividade, ligação covalente polar, os efeitos causados pelos átomos eletronegativos através das ligações sigma, aqui é os efeitos dos átomos ocupando o espaço, né? E falta explicar hoje isso aqui. Daqui umas 2 aulas falaremos sobre estereoquímica e aromaticidade ficará para o segundo bloco dessa disciplina. Falei bem rapidamente, né, o conceito de ligação. Ligação química envolve 2 átomos, e a ligação ocorre quando esses 2 átomos se atraem através das forças entre elétrons de um átomo com o núcleo de outro, né? Sempre lembrando que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. E a gente usou basicamente o conceito de ligação considerando o elétron como partícula, que é o jeito mais fácil de compreender e interpretar a ligação química. Considerando o elétron como partícula, os elétrons podem ser transferidos, né, de um átomo para o outro, aí a gente tem um caso de uma ligação iônica, ou os elétrons podem ser compartilhados, aí a gente tem um caso de ligação covalente, que pode ser polar ou apolar, e vai depender essas 3 ligações, quando que eu sei que vai ser uma ou outra, através da diferença de eletronegatividade entre esses 2 átomos que vão fazer a ligação. É isso, eu acho que, espero que eu tenha passado para vocês, tá? Aula que vem, a gente vai estudar um pouco a ligação ainda, porque a gente vai ter que interpretar um pouco as ligações, considerando os elétrons como onda, para explicar algumas coisas. Por exemplo, a origem do orbital S, a origem do orbital atômico P, né, que são os 2 tipos de orbitais atômicos mais estudados, e também a gente vai estudar, a partir deles, os orbitais moleculares, que são as ligações sigma e pi. Então, essas letras gregas aqui, a gente vai ter que compreender de onde vem a ligação sigma e a ligação pi, através dos orbitais atômicos e moleculares, ok? E a partir desses tópicos aqui de orbitais, a gente vai entender justamente o conceito de hibridização, já dando spoiler, hibridização, vai explicar por que um metano, ele é um tetraedro, né? Tem a geometria de um tetraedro e todas as ligações são iguais. Bem, a gente vai ver muito estruturas ligadas ao carbono ligado a hidrogênio, a nitrogênio, a oxigênio, né? Várias estruturas covalentes, moléculas covalentes. E no comecinho de estrutura da matéria, ou TQ mesmo, a gente aborda as maneiras de representar essas estruturas. Lembrando que tudo isso é uma representação no papel, né? Então, quando a gente quer ilustrar algumas moléculas no papel, a gente precisa discriminar os átomos envolvidos e as ligações que eles estão fazendo. A gente tem 2 maneiras de representar isso, as estruturas de Lewis e as estruturas de Kekulé. As estruturas de Lewis são baseadas considerando o elétron como partícula, o pontinho aqui, certo? Esse pontinho preto se refere ao hidrogênio, esse pontinho verde se refere a um elétron do carbono. Então, para quem nunca viu isso na vida, cada pontinho aqui representa um elétron, tá? Nesse caso aqui, os que estão em azul é do nitrogênio, os que estão em verde do hidrogênio. Esses que estão em rosa do oxigênio e os que estão em verde do hidrogênio, nesse exemplo aqui. Então, muitos de nós já decoramos que o carbono tem 4 elétrons, o nitrogênio tem 5, o oxigênio tem 6 e o hidrogênio tem 1, né? Esses elétrons, na verdade, são os elétrons da camada de valência. O que é valência? Vou explicar isso mais para frente. São os elétrons da camada mais externa, que são da camada onde eles vão fazer as ligações. Então, a gente ignora, por exemplo, os elétrons da camada 1, né, da distribuição do número quântico principal 1, e aí a gente considera só os elétrons que vão fazer as ligações. Para a gente
a gente vai usar muito mais as estruturas de Kekulé, pessoal, porque as estruturas de Kekulé é justamente essa notação de traço que eu peguei bastante no pé de vocês na aula passada. Um tracinho, vou colocar dois átomos A e B. Pessoal, isso aqui vocês precisam fixar na cabeça. Representa uma ligação covalente. E uma ligação é sempre formada por dois elétrons, tá? Então, cada tracinho corresponde a dois elétrons. Dois elétrons, dois elétrons. Eu tô indo bem pianinho, pessoal, porque muita gente aí talvez não tenha muito contato com química, e tô explicando bem devagar. Tá? Então, cada ligação corresponde a dois elétrons. Professor, como que eu sei que a estrutura de Lewis, por exemplo, dessa molécula aqui, ela é disposta desse jeito? Se a gente colocar a forma molecular, eu tenho um carbono, 4 hidrogênios e um oxigênio, né? Se eu desse para você um exercício, você tem uma molécula cuja forma molecular, que é esse jeito que eu escrevi aqui, é CH4O. Né? Como que eu sei que essa forma molecular corresponde a essa estrutura de Lewis? Então, a gente precisa seguir algumas regrinhas para a gente tentar esboçar uma estrutura de Lewis válida, que a gente diz, né? Uma estrutura de Lewis que corresponde a essa fórmula molecular. Então, agora, as regrinhas que eu vou passar é só um lembrete de como que a gente tem que dispor os átomos e como que a gente tem que fazer as ligações para chegar numa estrutura de Lewis. Eu vou misturar muito a notação de Kekulé, porque Kekulé, na verdade, é uma consequência da estrutura de Lewis. Eu vou usar muito mais traço do que pontinho. Tá? Então, cada par aqui corresponde a uma ligação. E isso aqui a gente vai começar a explorar agora. Vamos pegar esse exemplo mesmo? Ou não? Não, vamos pegar o outro aqui. Eu vou pegar o mais difícil. Então, para a gente escrever, desenhar estruturas de Lewis válida, a gente precisa seguir uma série de passos, uma sequência de passos, tá? São 6 passos. A gente começa falando de contar os elétrons, né? Eu peguei um exemplo difícil aqui, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender aqui. Eu estou com uma molécula que tem uma molécula bastante comum em laboratório, que é o dimetilsulfóxido. E eu só tenho a forma molecular, né? Como que é a estrutura do dimetilsulfóxido? Eu sei que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 enxofre e 1 oxigênio. Passo 1, contar os elétrons. Cada carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, mas são 2 carbonos, então multiplico por 2, tenho 8. São 6 hidrogênios, e cada hidrogênio, ele tem 1 elétron. Como eu tenho 6, eu tenho 6 elétrons do hidrogênio. Enxofre, ele está abaixo da tabela periódica, está abaixo do oxigênio. Então, ele é da mesma família do oxigênio, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Professor, como é que você decora esse número aqui, né? Tabela periódica e distribuição eletrônica. Então, na camada mais externa, 3s2, 3p4, corresponde 6 elétrons na camada 3, na camada mais externa do enxofre. Algumas tabelas periódicas colocam já a distribuição, a parte final da distribuição eletrônica, e você enxerga quantos elétrons tem na camada de valência. O oxigênio também são 6 elétrons. Então, somando 6 com 6, com 6 e com 8, se eu não contei errado, vai dar 26 elétrons. Tudo bem? Então, 8, 14, 26. Contei. Aqui tem um segundo passo do passo 1, que é somar um elétron para cada carga negativa e subtrair um elétron para cada carga positiva. Tá? Essas estruturas de Lewis não servem só para estruturas neutras, servem para estruturas carregadas, por exemplo, o carbonato, que vocês viram tanto em TQ, né? Esse 2-, quando a gente conta os elétrons nesse primeiro passo aqui, a gente tem que adicionar o número total mais 2. Se você tiver um cátion, né, por exemplo, CH3+, peguei um cátion qualquer aqui. Você conta os elétrons, 4, 5, 6, 7, tira 1, fica 6 elétrons. Então, carga positiva você subtrai, carga negativa você adiciona. Tá? Mas como essa molécula é neutra, a gente mantém, não mexe nesse número aqui. Então, são 26 elétrons, tá? 26 elétrons. Passo 2, ligar os átomos, tá? Então, a gente vai tentar começar a fazer a conexão entre os átomos. Você precisa primeiro fazer uma linha, a gente só vai fazer uma ligação entre eles no começo. E essa regrinha de ouro, tá? O elemento menos eletronegativo é o átomo central. O carbono, aqui o oxigênio é mais eletronegativo, o enxofre e o carbono estão mais ou menos próximos.
tá? Eu vou colocar o enxofre como átomo central, porque eu tenho 2 carbonos aqui, então pode ser que esses 2 carbonos estejam ligando ele. O oxigênio eu vou colocar aqui. Eu só não podia estar ligado aqui. Vocês podem tentar fazer algumas outras estruturas e ver lá na frente se realmente é uma estrutura válida ou não. Então aqui eu tenho o carbono se liga bastante a hidrogênio. Vou colocar 3 hidrogênios aqui. Tá? Geralmente os hidrogênios vão estar ligados ou a oxigênio, ou a hidrogênio, ou a nitrogênio. Então eu coloquei aqui todas as ligações. Eu coloquei só uma ligação entre eles, tá? E agora, a gente vai subtrair o número de elétrons usados nas ligações do total obtido no passo 1. Na verdade, O que é isso? O que é esse passo 3 aqui? Subtrair o número de elétrons usados nas ligações. Quantas ligações a gente usou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada ligação corresponde a 2 elétrons, então eu usei 18 elétrons dos 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sobram quanto? 8 elétrons. Aí ele pede, o próximo passo, completar o octeto de todos os átomos terminais, né, exceto para o hidrogênio, que só tem 1, né, quer dizer, 2 elétrons. Então aqui não precisa completar o octeto. 2, 2, 2. O carbono já está com 2, 4, 6, 8, tá com 8. Esse carbono também está com 8. Esse oxigênio, pessoal, ó, ele está com 2. Então, ele está pedindo nesse passo 3 completar o octeto, tá? Independente se ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu completei aqui, 2, 4, 6, 8, tá? Então, eu usei quantos aqui? 2, 4, 6, né? Então, eu usei 6 elétrons dos 8 que estavam sobrando. Falta colocar mais 2 elétrons. E esses 2 elétrons provavelmente estarão no átomo central, tá? Então, agora a gente tem que conferir tudo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Beleza. Usei todos os elétrons. Foi o que aconteceu aqui. Sobrou elétrons no passo 3. Eu coloquei no átomo central. Eu vou redesenhar. Na verdade, não precisava desenhar aqui, tá? Eu estou ainda nessa situação. Ainda não terminei a estrutura, mas eu usei todos os 26 elétrons aqui. Agora a gente vai fazer as ligações múltiplas, que são as duplas e triplas. Se nenhum elétron restou após o passo 3 e os átomos centrais ainda não completaram o octeto, use um ou mais pares de elétrons para formar ligações duplas ou triplas. Então agora a gente faz uma segunda checagem para ver se todos os átomos estão com o octeto completo, tá? A gente já conferiu os 2 carbonos. Esse oxigênio está com 2, 4, 6, 8. Esse outro enxofre, o enxofre agora, 2, 4, 6, 8. Ué, então, acho que está tudo ok. Certo? Será que essa é a estrutura de Lewis? A princípio, essa é a estrutura final. Mas tem um último passo, que é o passo que eu considero um dos mais importantes, que é calcular a carga formal de todos os átomos. Para calcular a carga formal, o que seria a carga formal? Seria para cada átomo ver se ele está com uma carga negativa, se ele está com uma carga positiva, ou se ele está com uma carga menos 2, ou menos 1, ou mais 1, ou mais 2, ou ele está neutro. Qual que é a formulinha dessa bendita carga formal aqui? Elétrons na camada de valência, menos metade dos elétrons que estão fazendo ligação, menos o número de elétrons desemparelhados. Vamos fazer para o carbono, para vocês observarem como funciona essa formulinha. Para o carbono, vou até mudar de cor aqui, que esse vermelho está ficando psicológico. Então, vamos fazer para o carbono aqui. Carga formal é dada pelo número de elétrons na camada de valência do carbono. Então, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Menos meio dos números de elétrons que estão fazendo ligação. 2, 4, 6, 8, certo? Então, menos meio de 8. 8 elétrons de ligação. Eles têm elétrons desemparelhados? Não tem elétrons desemparelhados, então é 0. Então, 4 menos 4 vai dar 0. Aqui também vai dar 0, certo? Então, esses 2 carbonos estão neutros, estão sem carga. Agora, vou mudar a cor aqui para destacar. Vamos fazer agora para o enxofre, em roxo. Para o enxofre, então, a carga formal do enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, menos meio número de ligações que ele está fazendo, de elétrons que estão fazendo ligação. Eles têm 6 elétrons fazendo ligação. 6. Quantos elétrons desemparelhados
tem esses 2 aqui, né? Então fica menos 2. Fica 6, menos 3, menos 2, fica mais 1. Então a carga formal do enxofre aqui é mais 1. Aí eu não preciso colocar 1, eu coloco só mais. Agora vamos colocar a carga formal do oxigênio. Vamos escolher outra cor, vamos usar vermelho de novo. Vamos fazer agora para o oxigênio. Oxigênio, carga formal, número de elétrons na camada de valência 6, menos meio elétrons fazendo ligação, 2, menos elétrons, quantidade de elétrons emparelhados, 2, 4, 6. Menos 6. Isso tudo vai dar. 6 menos 6 cancela. Desculpa ficar trocando, que isso aqui é uma versão antiga do PowerPoint. Fica menos 1. Então, a carga formal aqui do oxigênio é menos 1. Então, a estrutura final de Lewis do DMSO é essa daqui. Tá? Alguns livros desenham DMSO. Você vê que eu tenho aqui uma carga negativa e uma carga positiva. Você pode, a princípio, usar isso aqui para doar elétrons, para transformar isso, um par de elétrons numa ligação, né? Então, você pode transformar um desses pares em uma ligação dupla, e alguns livros representam assim também, ó. Tá? Só que aí o que acontece? Ele não é tão correto, tá? Aí eu tenho que usar esse par de elétrons aqui também. Não é tão correto, pessoal, porque ó, aqui a gente tem que considerar essa ligação como se fosse aquela ligação que a gente chama da ativa, né? Que a gente não usa mais. Porque se a gente contar os elétrons aqui do enxofre, eu tenho 2, 4, 6, 8, teria 10, tá? Então, a estrutura de Lewis, quando você tem dupla, você tem que tirar esse par de elétrons aqui do enxofre, tá? Senão vai dar problema. Então, para evitar esse tipo de confusão, a gente para aqui e deixa a estrutura desse jeito, tá? É um probleminha que vai aparecer e eu vou explicar isso com mais detalhes. Por que que não pode fazer isso? Por causa da regra do octeto. Certo? Dúvidas? Pessoal, existem várias possibilidades de ligar os átomos, tá? Então, quanto que eu sei que eu fiz eu desenhei a estrutura do MSO correta? Porque está aqui o gabarito. Eu poderia ter desenhado de outra forma, né? Eu podia ter colocado, sei lá, carbono, oxigênio, carbono, enxofre. E aí, seguir todas essas regras, tá? E aí, o que vai dizer para mim se a estrutura está certa ou errada é a carga formal. Então, quanto menor os valores de carga formal dos átomos, que eu montei aqui a estrutura de Lewis, mais a cara da estrutura real, da estrutura de Lewis, tá? Da molécula. Então, aqui eu tenho o CO2. CO2, a gente acaba memorizando, né? Carbono no meio, os oxigênios na ponta, fazendo 2 ligações usando os 4 elétrons aqui do carbono, da camada de valência. Tá? Eu tenho 2 aqui do oxigênio. Todos eles estão com o octeto completo, fazendo a carga formal, todos eles vão dar 0. Mas ninguém nunca parou para pensar, e se eu colocar o oxigênio e carbono agora? Então, aqui eu ainda tenho todos eles com o octeto completo, então a estrutura de Lewis está aqui, mas eu precisava calcular a carga formal, né? Vocês já viram oxigênio com 4 ligações? Eu nunca vi. Então aqui, esse oxigênio com 4 ligações, ele fica com carga formal mais 2, e esse carbono fazendo só 2 ligações, fica com uma carga formal menos 2. Tá? E essa estrutura aqui não é válida por causa da magnitude dessas cargas formais aqui. Então, é mais válido essa do que essa daqui. E do N2O, pessoal, que é essa molécula aqui embaixo. Qual que vocês acham que é mais a estrutura mais que é válida para o N2O? É esse da esquerda ou da direita? Se quiser colocar no chat aí, pessoal, depois eu vou usar. É a estrutura 1, pode falar. Isso, da esquerda, tá? Porque as cargas formais são os menores, são os que têm menor valor, ok? Então, essa aqui tem mais cara da estrutura do N2O do que essa daqui. E olha só, parece que é parecido com isso aqui, né? Só que essa é a melhor disposição dos átomos para formar essa ligação do N2O do que essa daqui. Tá? Então, nem sempre... Professor. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Você disse que é melhor ter menos carga formal. Isso seria, por exemplo, quanto maior a carga formal, quanto mais átomos tem carga formal? Deu para entender o que eu perguntei? Quanto mais perto do zero. Não sei se você entendeu. Tá? Acho que sim. Uhum. Agora, Obrigada. aqui eu tenho todos eles com 0. E aqui eu só tenho um 0 e um com mais 2, outro com menos 2. Né? Aqui eu tenho menos 1 mais 1, 0. E aqui eu tenho menos 1 mais 2 e menos 1. Tá? Então, você tem que levar estruturas com carga formal, quanto menor, que está escrito quanto menos, melhor, né? Então, quanto a estrutura tem cargas, quanto menos cargas ela tiver, mais plausível é a estrutura. Tá? Então, tem oxigênio neutro. O nitrogênio pode ter nitrogênio negativo e nitrogênio positivo, tá? Mas a gente não tem o costume de ver, por exemplo, o oxigênio cátion, né? Com
cátion não, com carga formal mais 2, eu nunca vi. Né? Eu já vi ele com -2, eu já vi ele com 0, tá? Mas mais 2 eu nunca vi, tá? O nitrogênio -1 existe, mas ele é muito reativo, tá? Então, é mais cara de ser essa estrutura do que essa daqui, tá? Tem que ser mais... Quanto menos cargas tiver na estrutura, melhor. Então, eu tenho dois átomos com carga -1 e aqui os três átomos estão com carga formal. Então, tem mais chance de ser isso aqui. Professor. Oi, Giovanni. Se a molécula for um ânion, vai interferir nisso daí ou não? Ou vai continuar mais ou menos igual? Se a molécula for um ânion, boa pergunta. Se a molécula for um ânion, por exemplo, carbonato, acho que vocês viram carbonato várias vezes em TQ, né? Vamos fazer aqui rapidinho uma colinha. 4, 18, ficaria 22, né? Mas eu tenho que somar com mais 2, então fica 24 elétrons para distribuir aqui. Eu coloco o carbono, 3 oxigênios, então dos 24 eu usei 2, 4, 6, faltam colocar 18. Eu coloco todos eles aqui, completo o octeto, né? Eu usei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Usei os 18, né? E agora a gente precisa ver se tem algum átomo que está com o octeto incompleto. E a gente vê aqui que... 2, 4, 6... Isso. Esse carbono aqui, ele está só com 6. Então, a gente tem que usar o par de elétrons de um deles para formar uma ligação, né? E aí vem o lance das cargas, que você comentou aí, né, Giovanni? Aí ficaria isso, né? Ficaria essa estrutura. E aí, calculando a carga formal, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. É uma dupla aqui, tá, pessoal? Parece uma tripla. Desculpa, eu preciso aprender a usar hotkeys. Teclas de atalho mais rápido. E você vê que aqui o oxigênio esses dois aqui estão com 8 elétrons também, mas se você determinar a carga formal, vai dar menos aqui e menos aqui, tá? E aí fechou a estrutura, porque isso aqui é a estrutura final do carbonato, CO3 2-, tá? Então, mesmo que tenha... se você tem que pensar numa outra forma de desenhar isso, não sei, com 2 oxigênios ligados entre si, por exemplo, você vai descobrir que vai ter carga formal muito alta, tá? E aí, nesse caso, você não vai conseguir ter uma estrutura mais válida. Eu meio que te enrolei, eu acho, né, Giovanni? Mas tudo bem. Tranquilo, beleza, professor. Obrigado. Tá? Pessoal, esse exercício essa revisãozinha de como montar a estrutura de Lewis é só para mostrar para vocês o que a gente costuma ver muito corriqueiramente e acaba passando despercebido. Né? A gente acaba sempre memorizando que o carbono vai fazer 4 ligações, sejam 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, e uma tripla e uma simples, mas sempre vai fazer 4 ligações. E nesse caso, o carbono sempre vai estar com carga formal 0. Nitrogênio, a gente acaba memorizando que sempre vai fazer 3 ligações e vai ter sempre um par de elétrons desemparelhado. O oxigênio sempre vai fazer 2 ligações e vai ter 2 pares de elétrons desemparelhados. Né? A gente sempre acaba memorizando isso aqui. Por quê? Porque é quando esses átomos aqui estão com carga formal 0. Só que a gente vai ver muito, principalmente em reações, que muitas espécies vão ter carga formal mais 1, ou até mesmo carga formal -1, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um carbono com 3 ligações e sem nenhum par de elétrons emparelhado, é um carbono com carga formal mais 1. Isso aqui a gente chama de carbocátion, tá? Se o nitrogênio, se eu usar esse par de elétrons do nitrogênio para fazer uma ligação ainda, e ele ficar com 4 ligações, ele ainda está com octeto, tá? Mas aqui ele está com uma carga formal mais 1. O oxigênio, eu posso usar um dos pares aqui desemparelhados para fazer uma ligação, né? Eu tenho ainda o octeto, só que a carga formal do oxigênio vai ficar mais 1. Então a gente tem um mais aqui, tá? E a mesma coisa, o mesmo raciocínio serve para carga formal -1. Só que uma coisa que muitos confundem, principalmente com carbono, que quando você vê um carbono com 3 ligações, com 4 é neutro, com 3, pessoal, vocês têm que parar um pouquinho e observar melhor a estrutura. Quando ele tem 3, ele pode ser isso, ou ele pode ser isso, tá? Quando que eu sei que vai ser mais ou menos? Se tiver discriminado um par de elétrons desemparelhado, significa que é um carbono menos. E essa estrutura aqui, a gente costuma chamar de carbânion, tá? Então, é como se eu tivesse uma estrutura neutra e eu quebrasse a ligação, só que esse par de elétrons fica para o carbono. E aí ele vai ter essa espécie. Tá? Uma coisa que
já adiantando para vocês, pessoal, que toda ligação covalente, quando você quebra uma ligação, esse par de elétrons pode ir para um átomo, vamos supor que vai para o B. Quando ele vai para o B, significa essa setinha aqui, que é uma setinha de movimento de elétrons, tá? Significa que o B, ele está ganhando par de elétrons. Então, o B ficou negativo e o A ficou positivo. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios. Eu estou falando muita coisa diferente, mas a gente pode ter também situações em que o par de elétrons vai para um outro átomo. Então, o A pode ficar negativo e o B ficar positivo. E a gente pode ter um caso em que um elétron pode ir para cada lado. E A vai ficar um radical e o B vai ficar um radical, tá? Isso aqui eu vou repetir várias vezes e hoje, principalmente, a gente vai ver isso com mais calma, tá? Mas já vão tentando absorver isso daqui, porque isso aqui é importante, porque reações é basicamente quebra e formação de ligações, tá? E quando quebra uma ligação, a gente precisa saber para onde vai o par de elétrons. Se vai para um átomo da direita ou vai para o átomo da esquerda, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um carbono ligado a um átomo mais eletronegativo, vamos pôr, sei lá, um X qualquer, e ele é mais eletronegativo. Quando você tem um átomo mais eletronegativo ligado ao carbono e você faz uma reação que quebra essa ligação, o par de elétrons geralmente vai para o átomo mais eletronegativo, por ele ser mais eletronegativo, por ele reter melhor a carga negativa. Só que eu posso ter situações em que o carbono está ligado a um átomo menos eletronegativo que o carbono. É uma situação bem específica, mas que a gente usa muito no laboratório. E aí, nesse caso, quando você quebra essa ligação, o par de elétrons vai para o carbono. E aí eu tenho uma situação parecida com essa daqui. E essa situação aqui, quando o carbono ficar positivo, é uma situação parecida com essa daqui. Ó. Então, eu gastei quase 40 minutos para falar que carbono faz 4 ligações, nitrogênio faz 3 e oxigênio faz 2, e aqui ele está com carga formal 0. Quando ele está com 3 ligações, a gente precisa ver se tem um par de elétrons desemparelhados. Se tiver um par de elétrons desemparelhados, é a carga formal -1. Se não tiver um par de elétrons desemparelhados, vai ser um carbono positivo. E isso não acontece só com carbono, acontece com nitrogênio, só que um pouquinho diferente, né? Nitrogênio, ele tem 5 elétrons, ele só precisa fazer 3 ligações, tá? Para ter o octeto completo. Se ele usar o par de elétrons, vai ficar com uma carga formal -1. Se ele ficar só com 2 ligações, pode ser uma carga, vai ter uma carga formal -1, tá? Pessoal, aí vocês vão me falar, professor, você falou no começo que ia falar de ressonância. Onde está a ressonância? A ressonância vai aparecer sutilmente agora no ozônio, tá? Então, se quem tiver um papel, vamos tentar fazer juntos aí a estrutura de Lewis do ozônio, que é o O3. Uma estrutura simples, 3 vezes 6 elétrons da camada de valência, vai dar 18 elétrons. Então, o passo 1 eu já fiz. O passo 2 é colocar os átomos, fazer uma ligação pelo menos entre eles. Dos 18 eu já usei 4, faltam distribuir 14, certo? Aí eu faço o passo 4, que já tem a resposta aqui. Coloco todos os elétrons nas extremidades, completo o octeto do oxigênio da ponta, da outra ponta. Estou com 8 elétrons, 8 elétrons. Quantos elétrons eu usei? Eu usei 6 de um lado, 6 do outro. Usei 12, falta colocar mais 2, então eu coloco no átomo central. Tá igualzinho aqui, certo? E o passo 5 é verificar se todos eles estão com pares com octeto. Esse está com octeto, esse está com octeto, só que esse, ó, 2, 4, 6. E falta mais 2. Quando falta mais 2 para esse oxigênio, a gente tem que usar um par de elétrons de um deles para fazer uma ligação e levar a uma dupla aqui, ok? Tranquilo, né? Só que se vocês olharem aqui entre o passo 4 e o passo 5, eu usei o par de elétrons do vermelho, do lado esquerdo, vamos dizer assim. Tá? Por que não usei o par de elétrons do lado direito? Por que não usei esse do verde aqui? Tá? Será que daria diferença? Então, se eu pudesse, eu poderia ter usado esse para fazer a dupla aqui, né? Então, eu teria O, dupla O, O. Ou, se eu usar esse lado aqui, eu vou ter O, dupla O, O. Professor, não é a mesma coisa? Então, eu tenho 2 estruturas diferentes, pessoal, tá? E aí eu criei duas estruturas de Lewis válidas aqui, certo? Eu tenho 2 estruturas válidas que podem representar o ozônio, certo? Então, quando você tem uma substância, você desenha a estrutura de Lewis e leva a mais uma possibilidade de resposta, você
sutilmente está criando estruturas de ressonância. Tá? Então, eu posso ter com a dupla do lado esquerdo ou a dupla do lado direito, ok? Vamos considerar que o oxigênio da esquerda é um tipo, o oxigênio é um, a gente está distinguindo um oxigênio do outro pela cor, tá? Aqui nesse caso. Então, a dupla pode ficar ora com vermelho e preto, ou ora com verde e preto, certo? Falta fazer o último passo, pessoal, que era calcular as cargas formais. Então, eu coloquei aqui no final, aqui, nessa estrutura aqui, ó, com a dupla do lado esquerdo, tá? Tá cheio de número aqui, mas é 6 elétrons, menos meio de 4, menos 4 elétrons, dá 0. Então, aqui é 0, aqui é mais 1, e aqui é menos 1, tá? Então, o oxigênio aqui é mais 0, mais 1, menos 1. Só que a outra resposta, a outra estrutura possível é quando tem um menos 1, mais 1 e 0, tá? Se a gente fizer uma simulação computacional e estimar os polos, né, da molécula, como esse oxigênio do meio tem uma carga formal mais 1, certo? Ele vai ficar mais positivo, certo? E os dois oxigênios, tanto esse da direita quanto da esquerda, eles vão ter uma carga, uma densidade de carga negativa, certo? Só que eu posso dizer que tanto esse é menos 1 e esse é menos 1? Não. Nessa estrutura, o menos 1 está nesse oxigênio, e nessa estrutura, o menos 1 está no outro oxigênio. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo, menos 1, tá? Então, aí a gente vai entrar naquele tema do delta de novo. Então, o melhor jeito de representar é que esses dois oxigênios estão com cargas parciais negativas. Tá? Eu tenho aqui duas estruturas de ressonância, certo? E está um pouquinho fora de sequência, mas as estruturas que eu desenhei, essas duas estruturas que eu desenhei agora, do ozônio, são duas estruturas de Lewis que podem representar o ozônio, só que no mundo real, essas duas estruturas não existem, tá? Então, a gente chama essas estruturas de ressonância de contribuintes de ressonância. Então, escrevendo em português, cada estrutura de ressonância a gente chama de estrutura contribuinte de ressonância. Estrutura contribuinte de ressonância, ok? Então, qual que é a fórmula mais correta do ozônio? A fórmula mais correta do ozônio é você desenhar o híbrido de ressonância, que seria a combinação dessas estruturas contribuintes. Então, se a gente fizer um bem bolado dessas estruturas, a gente vai ter o híbrido que aí vai ter mais cara ressonância da estrutura real. Deixa eu ver se eu tenho aqui do caso do ozônio. Não, tá? Então, essa estrutura não existe. Essa estrutura não existe. O que existe é a combinação dos dois. Tá? A combinação desses dois aqui, a gente pode representar, eu não vou colocar as bolinhas, tá? Mas a gente coloca todas as ligações sigma, e você vê que a dupla pode estar ora aqui, certo? O que significa isso? Que a carga formal negativa, ela está ora nesse oxigênio, ora no outro oxigênio. Como fazer isso de uma forma em que fique nos dois oxigênios? Alguns livros colocavam menos meio e menos meio, tá? Mas não é muito correto isso. Não existe metade de uma carga, né? Então, a gente coloca a densidade de carga negativa no oxigênio, densidade de carga negativa no outro, tá? Aqui é mais, né? Porque eu calculei a carga formal. E as duplas, professor? Como eu não posso colocar duas duplas aqui e aqui. E aí, alguns livros colocam um pontilhado assim. Então, esse seria o híbrido de ressonância que mais representa essa estrutura aqui, tá? Então, as estruturas de ressonância não existem, o que existe é uma combinação dessas estruturas, que a gente chama de híbrido. Aqui tem um blá blá blá, mas eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito pesado. Tudo que eu falei agora está nessas frases aqui, tá? Lembrando que a notação que a gente usa para representar estruturas de ressonância é essa dupla seta aqui, tá? A gente viu em TQ setas desse tipo, o que significa A de seta para B? Isso aqui significa uma transformação. A está virando B. A gente viu também em TQ essa dupla meia seta. Essa dupla meia seta significa equilíbrio. E hoje a gente está vendo uma nova notação de seta, que parece essa daqui, um símbolo no metrô, deitado, que é a dupla seta B. A e B são estruturas de ressonância, contribuintes de ressonância. E aí começa a bugar muito a cabeça da gente, porque a gente acaba associando isso como estruturas reais, tá? Então, lembre-se sempre desse slide aqui, que eu coloquei um unicórnio e um dragão. São duas coisas que não existem, tá? Então, são representações de estruturas de Lewis válidas, mas o que vale, o que existe mais é o híbrido, tá? Então, aqui, toda vez que você vê uma dupla seta dessa, é porque aqui eu tenho um sistema em equilíbrio. A está transformando para B,
e B está transformando para A. Agora, quando você for deparar com uma seta desse tipo aqui, certo? Essa é uma notação universal, né? Notada em todos os livros de química. Quando você tem uma dupla seta desse jeito, você tem duas estruturas contribuintes, mas que não existem, e o que existe é a combinação das duas, que ele está chamando aqui de E, tá? Alguns pontos importantes quando a gente desenha estruturas de ressonância é que a gente não mexe nas ligações sigma, e a gente mexe só em ligações pi, e também em pares de elétrons livres, tá? E aí, existe uma maneira, vamos supor que você só descobriu o unicórnio, e você quer saber como que eu desenho o dragão. Eu posso começar do zero, montando a estrutura de Lewis, fazendo todos aqueles passos de novo, para até chegar no dragão. Mas existem uns macetes que é você mover elétrons, e o movimento de elétrons de uma estrutura de ressonância pode levar a outra estrutura de ressonância. Tá? Então, esse movimento de elétrons é uma quarta notação de seta, que é a seta curva. Tá? Então, as setas curvas, que são essas que estão em roxo, significam movimento de elétrons. Quantos elétrons? Um par. Tá? E o que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar aqui, pessoal, que a partir de uma estrutura contribuinte de ressonância, se você mover alguns elétrons, mas não quebrar as ligações sigma, você consegue descobrir outras estruturas de ressonância, tá? Então, aqui eu usei um par de elétrons aqui do oxigênio para fazer uma dupla. Então, eu estou usando uma seta para indicar que eu estou usando um par de elétrons aqui desemparelhados, um par de elétrons livre, para formar uma dupla ligação, né? Só que se eu só mover isso daqui, eu teria esse nitrogênio com 10 elétrons. Né? Eu já tenho 2, 4, 6, 8. Ele vai ganhar mais 2, não pode ficar com 10. Então, uma coisa muito comum é que quando você forma uma ligação, geralmente você rompe uma outra. Então, essa dupla aqui vai ser rompida e vai virar um par de elétrons livre. Tá? E aí, calculando a carga formal de todos os átomos de novo, antes estava negativo aqui embaixo, agora está negativo aqui em cima. Eu desenhei uma outra estrutura de ressonância. Aí eu indico que são estruturas de ressonância desenhando essa seta, dupla seta, tá? Professor, eu desenhei esse. Então, vamos como desenho o outro. Você faz um movimento inverso. Usa o par de elétrons para formar uma dupla, quebra a dupla para formar uma carga. E aí eu levo essa outra estrutura aqui. Tá? Não é um sistema equilíbrio, pessoal. É uma coisa que a gente não está quebrando ligações e formando novas ligações. Eu só estou movendo elétrons, que são basicamente elétrons livres, e ligações pi, tá? Se você, por algum caso, quebrar uma sigma, você não está fazendo estrutura de ressonância, ok? Então, tem umas regrinhas que a gente precisa cumprir para desenhar corretamente as estruturas de ressonância. Então, uma das regras aqui é as ligações sigma se mantêm, tá? A princípio, e a gente só mexe, só alterna, principalmente se você tiver estruturas com dupla, a gente alterna a posição da dupla ligação. Então, eu tenho um caso aqui um pouco esquisito. Eu tenho um carbono com dupla O, hidrogênio, nitrogênio menos e um H, tá? Perceba que esse nitrogênio está com uma carga formal negativa. E estrutura de ressonância você vai ver muito, principalmente em espécies carregadas, quando você tem um sistema aqui, ó, dupla, simples, carga. Você tem essa disposição dupla, simples, carga, pessoal, seja negativa ou positiva, vai ter ressonância. E olha só, a dupla agora aqui está no oxigênio, e na estrutura contribuinte de ressonância, na outra estrutura de ressonância, agora a dupla está no nitrogênio, tá? Então, a posição da dupla mudou. Então, geralmente, é isso que acontece quando você tem uma estrutura contribuinte de ressonância, quando você faz uma estrutura de ressonância, quando você tem estruturas com duplas, tá? A dupla se mexe, tá? Mas não as ligações sigma, tá? E a outra regra crucial é que você tem que manter o número de elétrons desparelhados. Eu tinha 2, 4, 6, 8. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, tá? O que mudou aqui? A carga formal. A carga formal mudou. Eu tenho agora 3 ligações aqui no nitrogênio, agora só tem 1. Então, essa carga que estava aqui foi para cá, tá? E ressonância, a gente vai ver muito isso. A carga, seja ela positiva ou negativa, ela vai ficar ora em um átomo, ora em outro, tá? Isso se chama deslocalização, tá? Se porventura você esquecer de alguma seta, você pode cair, por exemplo, com essa situação. Lembra lá atrás que eu tinha isso aqui? Eu tenho C dupla O, NH-, com 2 pares aqui. Para chegar nessa estrutura,
eu tive que fazer isso, mover esse par de elétrons livre para formar uma dupla. Só que eu não vou mexer nesse aqui. Então, o que aconteceu aqui? Eu formei uma estrutura com 5 ligações, pessoal. Carbono com 5 ligações não existe. Eu tenho 10 elétrons no carbono. Você está descumprindo a regra do octeto, tá? Tem que ter 8. Então, isso aqui não é uma estrutura de Lewis válida. Então, você não desenhou uma estrutura contribuinte de ressonância. Então, quando você move para formar uma dupla, você precisa quebrar para manter o carbono com 8 ligações, com 8 elétrons. E aí você vai ter aqui para cá, dupla AK, certo? Então, outra coisa, então, o movimento dos elétrons, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, uma dificuldade enorme por parte de muitos alunos, é como mover esses benditos elétrons, como usar essa seta corretamente, tá? Nesse caso anterior, por exemplo, eu movi daqui para cá, né? Se eu tivesse, será que eu não poderia usar essa seta de uma outra maneira? Será que eu não poderia ter feito isso? Eu vou formar uma dupla aqui e vou formar uma ligação simples aqui. Não dá, pessoal. Se você mover a seta, os elétrons desse jeito, esse nitrogênio já está com 8 elétrons. Ele não tem como ficar com 10. Tem 2, 4, 6, 8. Ele tem como acomodar mais 2? Não tem, tá? Então tome muito cuidado quando você for usar essas setas. Geralmente, quando você tem carga positiva, a seta vai para a direção dele, tá? Geralmente, quando você tem a carga negativa, a seta parte dele, tá? Então, esse é mais ou menos uma regrinha que eu estou inventando aqui. Então, carga positiva, a seta vai na direção dele, e carga negativa, a seta geralmente parte dele, tá? Como está acontecendo aqui. Eu estou usando esse par de elétrons π, eu estou movendo um par de elétrons π para cá. Por quê? Por quê? Para estabilizar essa carga positiva, certo? E aí eu quebrei uma ligação. Como eu quebrei o par de elétrons que estava aqui agora foi para cá, quem ficou com número... com o octeto incompleto. Esse carbono aqui, ó, ele só está com 3 ligações, por isso que a carga ficou nele agora, tá? Isso é ressonância, é a deslocalização da carga aqui entre esse carbono e esse outro carbono. Nesse outro caso aqui, eu tenho a carga negativa no carbono, vou fazer uma dupla, e a dupla vira carga, certo? Para manter o octeto. Então, eu deslocalizei a carga negativa agora que estava no carbono para o oxigênio, tá? Aqui eu movi só um par de elétrons, e aqui eu movi 2 pares de elétrons. Movi esse para formar dupla, e quebrei esse para formar uma carga negativa. Então, via de regra, bem por cima, cargas positivas, a seta vai na direção dele, tá? Ou na ligação que ele faz parte, tá? Então, eu tenho 2 exemplos aqui, a dupla indo para cá, ou o par de elétrons sendo usado para deslocalizar a carga positiva que está no carbono, agora ele vai ficar no oxigênio, certo? Qual que é a seta de volta? É fazer isso aqui e para virar essa outra estrutura aqui. A seta de volta, eu posso ir para cá e aí ele vai nessa direção, vai ter essa outra estrutura contribuindo, certo? Tem muito, a ressonância ocorre muito em sistemas que têm duplas ligações, tá? Principalmente quando tem cargas também, né? Cargas e duplas é propício de ocorrer ressonância. E a gente pode ter estruturas de ressonância em que um deles contribui mais para o híbrido, ou seja, a cara do híbrido vai ter a cara mais de uma das estruturas de ressonância, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Não, isso aqui eu vou falar depois, mas são estruturas de ressonância, aqui são espécies negativas com as suas estruturas. Esse aqui é o ânion acetato, tá? Esse ânion acetato, ele tem um oxigênio menos, é o CO2, é o ânion do ácido acético, né? Eu tenho aqui a carga negativa nesse oxigênio, eu estou desenhando uma outra estrutura contribuinte com a carga no outro oxigênio, certo? Você vê que aqui é um sistema meio simétrico, né? Eu tenho uma simetria aqui, os dois são oxigênios, então o híbrido vai ser uma combinação igual das duas estruturas. Só que existem umas moléculas não, algumas estruturas em que um das estruturas contribuintes contribui mais para o híbrido do que o outro, tá? Aqui eles contribuem igualmente, mas aqui não. Aqui agora eu tenho um carbono menos. Esse carbono menos está perto de uma ligação dupla, então eu posso usar para formar uma dupla, e a dupla vira carga. Eu joguei a carga que estava aqui para cá, eu deslocalizei a carga negativa, né? E olhando aqui, a carga aqui está no carbono, e a carga aqui agora, ele está no oxigênio. Então tem diferença, tá? O que contribui mais para o híbrido, qual será? Este ou este? Aí a gente vai no primeiro pilar. Entre esses dois aqui, vou chamar de A e B. Qual que vocês acham que tem mais cara do híbrido? O híbrido vai ter mais cara de quem? B, isso. O Lívio respondeu correto. Tem mais cara do B,
porque a carga negativa está no átomo mais eletronegativo, tá? Maria também respondeu. Então, o híbrido, se eu for desenhar um híbrido, eu vou ter uma cara, o híbrido vai ter mais essa cara aqui, mais esse perfil do que esse perfil aqui, tá? Então, isso pode acontecer. E aqui eu coloquei eu não gosto de ficar lendo o texto, pessoal, mas existem maiores e menores contribuintes para o híbrido. Tá? Os maiores contribuintes obedecem às seguintes regras. Esse tem que estar com octeto, certo? Então, se você tem uma estrutura e que uma estrutura de contribuinte de ressonância, você desobedece, você tem algum átomo com octeto incompleto, ele vai contribuir muito menos, tá? Deve apresentar o menor número de cargas formais em átomos, certo? Então, tem que ser o mais neutro possível. E os átomos mais eletronegativos têm que estar com as cargas, se tiver carga formal negativa, ela tem que estar localizada no átomo mais eletronegativo, que a gente acabou de ver, tá? Então, nesse exemplo aqui, esse aqui é a acetona, certo? Antigamente, a acetona era usada muito como removedor de esmalte. E diz a lenda que ela começou a ser substituída por um outro solvente chamado acetato de etilo. O pessoal que pinta unha aí deve ter ouvido falar desse solvente aqui novo, tá? Ele está sendo substituído. Talvez seja por custo, porque ele não é tão caro. E diz a lenda que o pessoal que refina a droga, eles têm comprado muita acetona de remover esmalte para refinar a droga. Então, eles colocaram um solvente que talvez seja... Eu não sei se essa lenda é real. Aí dizem que eles estão substituindo o acetato de etilo, porque parece que o acetato de etilo não é um bom solvente para refinar a droga. Então, e remove esmalte do mesmo jeito. Tá? Você vê que a estrutura da acetona é uma estrutura neutra, ok? Eu tenho todos eles com octeto completo. Mas, e se eu pudesse desenhar uma estrutura de ressonância dele? Eu não tenho cargas aqui para deslocalizar. Então, a única coisa que sobra aqui é quebrar a ligação π. Quebrei a ligação π, a carga foi no átomo mais eletronegativo. Só que o que aconteceu aqui? Eu tenho cargas e o carbono está com octeto incompleto. Tá? Então, é óbvio que isso aqui vai contribuir muito mais para o híbrido do que isso daqui. Tanto é que, quando a gente desenha a estrutura da acetona, a gente desenha praticamente como sendo essa daqui. O que isso significa? Existe ressonância? Não é que existe ressonância, existe estrutura de ressonância. Mas a ressonância ajuda a gente, isso aqui para a próxima disciplina de orgânica, quem for fazer, a gente saber como que é o caráter do carbono e como é que é o caráter do oxigênio. Tá? Então, a próxima disciplina envolve muito reações em compostos de carbono ligado ao oxigênio, né? Isso a gente acaba desenhando o híbrido mais ou menos desse jeito, mas a gente sempre acaba colocando o híbrido, colocando deltas positivo e negativo. Isso aqui serve como guia, principalmente quando a gente quer usar reagir ele com uma coisa negativa, por exemplo. Eu vou chamar uma espécie de nu, um nu menos, ele tem uma espécie menos. Menos gosta demais, negativo gosta de positivo. Então, eu estou criando aqui uma regra de reatividade já. Ele prefere atacar o carbono do que atacar o oxigênio, por exemplo. Tá? Então, isso aqui serve como guia para a gente saber como que ele vai reagir frente a espécies negativas ou espécies negativas, ou a ácidos ou a bases. Tá? Beleza. Esse aqui é o que eu já expliquei lá atrás, né, de como desenhar o híbrido de ressonância. Então, para essas duas estruturas, a gente mantém as ligações sigma, certo? A gente vê onde estão as cargas, né? Nas espécies fica no oxigênio e nitrogênio, então a gente põe delta menos no nitrogênio e delta menos no oxigênio, e representa as duplas com um pontilhado, mostrando que tem caráter de dupla aqui e tem caráter de dupla aqui. Tá? Alguns livros, como aqui uma outra referência, ele colocou, em vez de delta menos, ele colocou uma carga de menos entre os dois oxigênios, tá? Não está errado, está correto essa notação e está correto essa aqui de colocar delta menos em um e delta menos no outro, tá? Tanto faz, certo? Quando a gente for falar de acidez e basicidade, eu vou usar muito esse termo aqui, deslocalizado e localizado, tá? Aqui eu tenho uma espécie onde a carga está localizada, ela não vai fazer ressonância porque não tem duplas, certo? Por perto para deslocalizar. E aqui eu tenho uma carga negativa que está sendo deslocalizada graças à ligação π aqui, né? Está perambulando os dois oxigênios, tá? Então, guardem esse termo aqui, localizado e deslocalizado, que eu vou reusar ele daqui a algumas aulas. Professor. Oi, Giovanni. Só uma pergunta que eu acho que eu me perdi na explicação. Quando tem, por que fica esse menuzinho em cima do que não tem a dupla ligação? Quando tem uma dupla aqui,
Tipo, quando tem a dupla, por exemplo, nesse O, no outro fica o negativo em cima. Por que fica esse negativo, sendo que ele vai ter os elétrons desemparelhados? Então, esse negativo vem da carga formal. Então, Ah, por isso, tá. tá? Quando ele está com uma ligação, o jeito mais correto de desenhar o O- é usando, colocado oxigênio, 2, 4, 6 elétrons emparelhados e uma ligação. Calculando a carga formal aqui, vai dar -1. E essa carga negativa é justamente da carga formal. Só que os livros, eu não sei se é por preguiça, eles tiram esses pares de elétrons aqui. Então fica só O-, tá? Não sei se ficou... Ficou sim, professor. Obrigado. Tá? Então, porque aqui depende muito do livro. Esse livro, por exemplo, ele tirou os pares de elétrons livres. Mas tá implícito, tá? Enquanto aqui está mostrando ainda, tá? Então, o jeito mais correto... aqui a gente está analisando estrutura de Lewis, né? Estrutura de Lewis ainda você tem que colocar os elétrons desemparelhados. Aqui, nesse livro aqui, ele já desencanou. Só está mostrando as cargas. Professor, tá me ouvindo? Oi, Glauco. Na molécula de acetona, que é neutra, eu não entendi o que tem por que você mostrou uma molécula neutra e no mesmo slide tem fala de ressonância. Eu achei que era só para algumas moléculas, mas para neutras também? Só que, assim, você pode criar estruturas de ressonância a partir de moléculas neutras que tenham, por exemplo, uma dupla ligação, tá? A gente pode criar uma estrutura de ressonância como essa daqui, como ele mostrou, quebrando a dupla ligação. Só que isso daqui é tão pouco visto, tanto é que quando o híbrido, ele é praticamente essa estrutura aqui, tá? Isso aqui contribui muito pouco para o híbrido. Tanto é que quando a gente desenha no dia a dia, a gente acaba desenhando essa estrutura mesmo, tá? Tá. Eu não sei se te convenci. Sim. Tá? Por exemplo, vou colocar um ácido acético, não tem carga, mas eu poderia desenhar uma estrutura de ressonância, pessoal, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar pares de elétrons do oxigênio para formar uma dupla, e a dupla virar carga. Só que como eu criei carga, você vai ver aqui que na outra estrutura contribuinte, eu criei cargas, tá? Oxigênio com 3 ligações, então ele vai ter uma carga formal +1. Essa estrutura aqui está com cargas, tá? E aí, entre uma espécie neutra e uma espécie que tem cargas, a espécie neutra vai contribuir muito mais que uma estrutura de ressonância com cargas, tá? Então, existe sistema, a princípio, não precisa ter cargas negativas ou cargas positivas para você ficar desenhando estruturas de ressonância. O outro exemplo que talvez vai esclarecer um pouco isso, eu ia falar agora do benzeno, tá? Benzeno, esse sistema é um sistema específico de ressonância, até um caso específico de ressonância, que eu vou ter que dedicar uma aula para ele. Isso aqui, na verdade, não é a estrutura real dele. Professor, a gente sempre desenha um benzeno desse jeito. Pois é. Essa estrutura, na verdade, é uma estrutura contribuinte de ressonância, mas a gente acaba desenhando ele corriqueiramente, né? Existe outra estrutura contribuinte de ressonância, que seria essa daqui, alternando as duplas de lugar. Então, o híbrido, essa estrutura não existe, por que pareça, essa também não existe, o que existe é o híbrido. Se eu tivesse que desenhar o benzeno de uma maneira, considerando o híbrido de ressonância, eu teria que colocar pontilhados em volta do anel, tá? Mas no dia a dia, para facilitar o desenho, para facilitar na hora de explicar alguns conceitos, a gente usa uma das estruturas do contribuintes de ressonância do benzeno, tá? Isso aqui é outro assunto, eu coloquei isso aqui, mas não tem nada a ver com a aula de hoje, com ressonância, tá? Então, acho que talvez isso tenha a ver um pouco, esse aqui é um caso de ressonância com molécula neutra, e as duas contribuem igualmente para o híbrido, tá? Pessoal, para acabar a aula de hoje, eu vou fazer essa série de exercícios, mas tem mais 2 aqui para vocês tentarem fazer em casa, tá? Eu vou fazer esses, e talvez um desses aqui. Daqui a pouco já vai sair um exercício para entregar, que está relacionado a de desenhar estruturas de ressonância. Tá? Eu até sugiro, se vocês criarem um grupo de WhatsApp entre vocês, pode criar, para vocês trocarem ideias, ver se está certo, conferir com o colega se está certo, se está errado, para poder entregar o trabalho bonitinho. Bem, aqui o exercício está pedindo para desenhar estruturas de ressonância. Eu vou começar com esses 2 aqui, que são os mais fáceis, por incrível que pareça, tá?
Então vamos desenhar a estrutura de ressonância desse e a estrutura de ressonância desse. Aqui, ó, carga positiva, tá? E aqui é uma carga negativa. O que eu falei lá atrás sobre as setas? As setas é movimento de elétrons. E quando você não move cargas positivas, você só move cargas negativas ou pares de elétrons π. Então vamos mover esse par de elétrons π na direção da carga positiva. Eu posso jogar no carbono? Não, você não vai ficar... O carbono vai ficar com 2 elétrons. Ele vai ser... Esse par de elétrons eu vou usar para mudar a dupla de lugar para cá, para neutralizar essa carga positiva. Então, o que eu tenho? Eu mantenho, a dica é manter as ligações e os átomos que você não mexeu. Então, eu não mexi nessa ligação, nos hidrogênios, certo? E eu só mexi nessa dupla que mudou de lugar e foi para cá. Por que eu fiz isso? Porque agora esse carbono que tinha uma carga positiva, ele está com o octeto completo. Calcular a carga formal vai dar 0. Aqui vai dar 0. E aqui, eu estou só com 3 ligações, a carga positiva está aqui agora, ok? Professor, como eu vou saber se eu acertei ou se eu errei? Estava escrito lá, em uma das regrinhas, você ter todos o número de elétrons tem que ser mantido, tá? E o balanço de carga tem que ser mantido também. Então, se você tem uma espécie positiva de um lado, você tem que continuar tendo uma espécie positiva do outro. Não, é impossível você ter uma estrutura positiva e virar uma estrutura negativa, tá? Ou neutro virar carregado, positivo. Na acetona, eu tinha um neutro, virou carregado, mas tinha um mais e um menos que se anula, tá? Então, se você tem menos de um lado, você tem que ter um menos do outro. Se você tem mais de um lado, você tem que ter um mais do outro. Chama isso de balanço de carga. Agora, a seta desse lado aqui, eu faço desse sentido? Não. Se você fazer a mesma seta que eu fiz agora, esse carbono, ele já está com 8 elétrons. 2, 4... 6, 8. Ele não tem como ganhar mais 2. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a carga negativa para mover o elétron, para mover os elétrons. Então, eu posso usar isso aqui. Tanto faz. Esse negativo nada mais é que esse par de elétrons desemparelhado que eu estou usando, tá? Então, eu posso usar isso aqui para formar uma dupla. Agora, a vez de ficar com 10 elétrons é o carbono. Ele vai ficar com 5 ligações. Não posso deixar isso acontecer. Então, eu promovo o par de elétrons para ir para outro carbono. E aí, o que aconteceu? Mantenho tudo que eu não mexi. O que aconteceu? Eu usei um par de elétrons para virar uma ligação. Par de elétrons livres transformou em dupla. E dupla se transformou em par de elétrons livre. Tá? Esse primeiro caso aqui é o caso parecido da acetona. Lembra? Então, eu poderia mexer assim? Não posso mexer assim, porque esse carbono está com um octeto completo. Ele vai ficar com 10 elétrons. Então, o que eu posso fazer nessa estrutura, que eu considero até um pouquinho mais difícil? É uma estrutura neutra. Então, o que eu posso fazer no máximo é quebrar a ligação. Né? Opa. No corte, na edição, eu vou cortar essas pausas minhas aqui. E aí, eu movi, usando essa seta, o sentido da seta, eu estou, por acaso, colocando um par de elétrons nesse carbono. E como o carbono de cima, o sentido dos elétrons foi para o carbono de baixo, o carbono do meio ficou positivo. Tá? Essa seria uma possibilidade. Só poderia jogar para cá? Poderia, tudo faz, tá? Só que, lembrando, toda estrutura neutra, o híbrido é praticamente ele, tá? Esse aqui vai contribuir muito pouco para a estrutura de ressonância. Esse último caso aqui, eu vou usar até uma outra cor de giz. Isso aqui é uma bolinha. Isso aqui que é uma bolinha. A gente tem ânions, a gente tem cátions, a gente tem radicais, tá? Radical significa que esse carbono está com um elétron desemparelhado, um elétron livre, não mais um par de elétrons livres. E aí, como é que a gente move? Nesses dois casos aqui, a gente usa a notação da seta. E nesse caso aqui, do radical, a gente usa uma nova forma de desenhar seta. Outra novidade aqui, que é a meia seta, que a gente fala, meia seta curva, né? A gente chama isso de seta curva. Isso aqui a gente chama de semisseta, meia seta, anzol, o que for, tá? Então, a gente usa a meia seta. Vou usar esse elétron desemparelhado para formar uma ligação. Mas uma ligação é formada por 2 elétrons. Então, eu quebro desse para ajudar a juntar com esse, formar uma ligação. E esse outro elétron aqui? Então, esse outro elétron vai ficar desemparelhado, vai para cá, certo? Esse é o mais difícil de todos, tá, pessoal? Desenho tudo que estava antes, ponho a dupla aqui e ponho a carga. O elétron desemparelhado nesse aqui. Tudo bem? Refaçam isso aqui. Tentem fazer sem olhar a resposta, tá, pessoal? Para exercitar bastante. Isso aqui é só com exercício, tá?
Professor, Lívio. você falou que você, por um erro, né, da fala, você chegou a falar bota a carga. Não teria realmente a ter uma carga, porque o carbono não está com o octeto? Aonde? Aqui? Pelo fato de ele ter 7 elétrons aí, ele está levemente positivo ou não? Ótima pergunta. A gente na verdade, não existe só ânions, cátions e radicais. Existem ainda umas espécies bizarras, que a gente chama de cátion radical, ânion radical, tá? Aqui eu não estou especificando se é um cátion radical ou ânion radical, é um radical. É que para gerar essa espécie aqui, ocorreu uma reação, na verdade, né? Ele estava dessa forma, e existem radicais que podem roubar um elétron só, né? E aí o elétron que sobrar fica nesse aqui. Isso aqui seria quase que um cátion radical, poderia chamar, tá? Mas ainda não é bem um cátion radical. O cátion radical é quando a gente tirar um par de elétrons aqui, aí ele vai ficar com mais, tá? É meio esquisito, ele tinha que estar positivo ou negativo, mas como a gente tira um elétron, né? Poderia dizer que é positivo, mas não tem carga, tá? Não tem carga aqui. Radicais a gente vai ver. Eu vou retomar o assunto de radicais quando começar depois da P1. Tá? Eu vou explicar com mais calma aí. Tá? O radicais é o caso daquele que eu expliquei lá atrás, que quando você quebra uma ligação do tipo AB, um elétron para cada lado. Entendeu? Então, não dá para dizer que o A vai ficar positivo e o B vai ficar negativo. Cada um vai ficar com um elétron. O que pode acontecer para formar esses trens aqui, super esquisitos, é quando uma espécie já está carregada, né, um dos átomos já está carregado, e tem uma ligação a mais ali, e essa ligação se quebra de forma homolítica. Mas isso aqui acontece muito em situações muito específicas. Tá? Aí ele vai virar um cátion radical. Não sei se eu te convenci, mas acho que mais te enrolei de novo. Mas pensando no número, relação de prótons e elétrons, aí não tem um desequilíbrio? Tem. E isso não necessariamente vai ser realmente uma carga. Não. Aconteceu isso aqui, ó, tá? Eu tinha um CH3 antes, certo? Existem umas reações, por exemplo, uns peróxidos, talvez, uns radicais de oxigênio, são muito reativos. Ele vai pegar o hidrogênio, só que ele só vai pegar um elétron aqui da ligação e o outro elétron vai para cá. E aí eu vou formar um ROH, um álcool. Tá? São reações radicalares que não tem carga, é só um elétron. Se você perder um par de elétrons, vira carga positiva. Se você ganhar um par de elétrons, vira carga negativa. Nesse caso aqui, como é só um elétron, a gente não usa cargas aqui. Tá? Entendi, obrigado. Agora tá claro. Pessoal, só vou fazer mais um, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Tá? Eu não gosto de passar de 1h30. Vocês estão percebendo isso, né? Vou fazer um desses aqui, deixa eu ver. Vou pegar do sistema cíclico, que é o que a gente vai ver bastante. Tá? Isso aqui é um cátion também. É um cátion que a gente chama benzílico. É um cátion bem específico. Esse carbono perdeu um par de elétrons, certo? Ele ficou positivo aqui, ele está com 3 ligações. E aí, o que eu faço? Então, o mote inicial é dupla, simples carga, né? E carga positiva, o par de elétrons vai na direção dele, certo? Então, que par de elétrons eu vou mover? No sistema aromático. Eu faço isso aqui, ó. Eu vou usar só amarelo, tá? O que eu faço agora? Desenho a estrutura, desenho o que eu não mexi nessa dupla, não mexi nessa dupla. Eu mexi nessa dupla aqui. Agora ele foi para cá, certo? E aí, o que aconteceu com esse carbono aqui? Agora ele está com 4 ligações, carga formal 0. Mas tem que ter o balanço de carga. Onde que está a carga agora? A carga positiva está aqui. Esse carbono, ele está... Lembrando que o aromático tem um hidrogênio escondido, ele está com 4 ligações, estava neutro. Como ele perdeu um par de elétrons, né, perdeu uma ligação, agora a carga positiva está aqui. Acabou? Não acabou. Eu posso mover isso aqui para cá, e aí redesenhando. Na verdade, eu deveria ter usado outra cor, mas tudo bem. Não mexo nessa dupla, não mexi nessa dupla, mas eu mexi nessa, e a carga agora está aqui, nesse carbono. Eu faço agora esse movimento para cá, mexo aqui, tá? E a carga agora está aqui. Agora, se eu mexer isso aqui para cá, vou ter que desenhar pequenininho, pessoal, desculpa. Não mexi nessa dupla, não mexi nessa. Esse aqui, agora o CH2. E a carga voltou onde estava antes. Só que essa estrutura, última estrutura, pessoal, não é idêntica a essa aqui. É uma estrutura completamente de ressonância diferente. Olha só onde estavam as duplas aqui, ó. Elas estavam aqui, uma embaixo e 2 em cima. Né? Agora eu tenho uma em cima e 2 embaixo. Eu alternei as duplas aqui. Então é uma outra estrutura completamente de ressonância.
Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estruturas contribuintes de ressonância para essa espécie. Essa aqui não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. O que existe é a combinação delas. Tá? Entendeu? Esse aqui é o mais, acho que dessa parte aqui é o mais difícil de todos. Aqui é uma carga negativa, tá, pessoal? E aqui é uma bolinha. Isso aqui a gente já fez agora há pouco, não precisa fazer esse. Agora esses outros aqui são um pouquinho complicados. Temos esses aqui também que são algumas espécies neutras, olha só, tá? Eu já vou dar uma dica aqui, você vai ter que usar o par de elétrons do nitrogênio nesse caso. Tá? E aqui, você não pode usar o par de elétrons aqui do nitrogênio. Depois eu vou explicar no gabarito. Certo? Professor. Giovana, qual das estruturas? Das primeiras que você desenhou, só para fixar um pouquinho. Uma dessas aqui? Das outras. Das últimas? Das outras, as primeiras. Isso. O híbrido, né? Isso. Ótimo. Bem, para essa daqui, eu deixaria tudo como estava antes. Desenho as ligações sigma, né? Você vê que a dupla hora está aqui, hora está aqui, então eu vou fazer aquele esquema do pontilhadinho. Só que onde está a carga positiva? Ela chega a ficar no meio? Não chega a ficar no meio. Esse carbono do meio fica, nessas duas estruturas, tem a carga formal 0. Então não vai ter carga nesse carbono. Agora eu vou ter carga no carbono da esquerda e da direita. Então eu coloco delta mais aqui e delta mais aqui. Tá? No caso de baixo, vou até mudar a cor para não confundir. Acho que não vai sair o roxo. Ixi, mano, deu contraste. Vamos usar o azul. Nesse caso aqui, do H2C, CH, H2C, faço também o esqueminha do pontilhado, para mostrar que as duplas podem ficar aqui ou aqui. Só que agora, em vez de usar delta mais, eu tenho espécies negativas nesse carbono e nesse. A gente põe delta menos aqui e delta menos aqui. Pode ser aqui embaixo, tanto faz, mas tem que desenhar perto do carbono. Tá? Esse do radical, eu vou ser sincero com você, Giovanni, que eu não me lembro a estrutura, o híbrido de um radical. Tá? Eu não sei, acho que não existe delta bolinha, delta pontinha. Tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. E esse primeiro aqui, o híbrido, é praticamente... não tem o híbrido, basicamente, porque essa estrutura contribui muito pouco, tá? Então, eu diria que essa estrutura é a cara do híbrido, tá? Isso aqui contribui muito, muito pouco, porque eu criei cargas e criei uma espécie sem o octeto completo, que é esse carbono aqui. Tudo bem? Tudo bem. Uma última dúvida. Essa do radical, essas duas espécies, elas existem? Elas existem nessa forma de sofrer essa ressonância? Assim, é que radicais são espécies muito reativas, né? E geralmente quando você tem dois radicais, elas reagem entre si. Elas reagem para formar uma ligação, por exemplo. Então, o que está mostrando aqui é que esses radicais, se ele reagir com outro radical, vamos chamar de X, radical X. Esse radical X, essa ressonância de radicais, ela está indicando que o X vai se ligar a esse carbono da esquerda, ele pode fazer uma ligação com esse, ou pode fazer uma ligação com esse, tá? Falando já de reatividade. Porque o radical vai estar tanto nesse carbono como no outro. Você vai ter uma mistura dos dois produtos, agindo aqui ou aqui. É mais para indicar onde que ele pode reagir. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. Certo, pessoal? Dúvidas?